Olá, meus irmãos. As pessoas, meus irmãos, diversas vezes elas fazem essa pergunta. Elas dizem ou acham que Saulo de Tarsis, meus irmãos, ele abriu igrejas, templos de pedra, meus irmãos. O nome não importa, meus irmãos. O que importa são as cartas a qual ele escreveu, a qual ele nos deixou, meus irmãos. Mas o que Paulo deixou realmente, meus irmãos? Paulo deixou foi o sistema religioso, meus irmãos. Paulo deixou as regalias. Paulo deixou, meus irmãos, a cadeira de Moisés, a lei de Moisés, meus irmãos. Olho por olho e dente por dente. Ele perseguia, meus irmãos, os do caminho, as pessoas que creram no Messias através dos apóstolos, meus irmãos. Ela entrava de casa em casa e trazia as pessoas para fora e prendia as pessoas a fim de blasfemar do verdadeiro caminho, da justiça, do ensinamento do Mestre, meus irmãos. Paulo foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Ele se converteu ao judaísmo, meus irmãos, às práticas religiosas. Ele mesmo disse: fui fariseu dos fariseus, padre dos padres, rabino dos rabinos, mestre dos mestres. Eu aprendi o doutorado pelos caminhos de Gamaliel, meus irmãos. O bacharel, ele era graduado, ele era um teólogo, meus irmãos. Ele deixou todas essas práticas, todas essas teologias, o bacharel. Ele disse que tudo que aprendeu com Gamaliel serviu para ele como esterco, meus irmãos. Ele reputou, colocou à parte toda a regalia, todo o sistema e se converteu ao Salvador, ao Messias, meus irmãos. E prosseguiu no conhecimento do Mestre, a fim de obter a garantia da salvação, meus irmãos. O que acontece quando Paulo ele recebeu a mensagem, a luz, pois sua mente estava em trevas, meus irmãos. Ele entrava nas sinagogas dos judeus, nos ensinos judaicos, das leis de Moisés, e ali confundia os ministros da casa de Israel, os sacerdotes, meus irmãos. Os sacerdotes, eles diziam: este não é aquele que perseguia os do caminho? Aqueles que criam na mensagem dos apóstolos? Entendeu, meus irmãos? Então ele deixou todo o sistema, todas as práticas religiosas e foi plantar na vinha, ensinar as pessoas, os gentios, os incircuncisos que não tinham a lei, que não era convertido no judaísmo, meus irmãos. Compreende, meus irmãos? Ele mesmo, passando por Bereia, por Tessalônica, ele debatia as escrituras com os de Bereia, pois os de Tessalônica era acomodado, como muitos são acomodados, meus irmãos. Só ouvem aquilo que seus mestres, seus guias dizem. Falsos guias, guias cegos, meus irmãos. Ele mostrava nas escrituras o caminho, a lei do amor, do Espírito. Ele mesmo disse: passando eu aqui, observei os vossos santuários, os objetos de vocês de culto. Também vi uma descrição ao Pai Criador desconhecido. Esse que vós honrais, não conhecendo, eu vos apresento. O Pai que fez o céu, que fez a terra, e tudo que nele há.
sendo Pai do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita na sua mente, no seu corpo, através do Espírito, meus irmãos. Ele não é servido por mãos humanas, não precisa nada de ninguém, nada, nem um centavo de ninguém, mas que o homem pratique a justiça, o amor, a fidelidade, a misericórdia, a ação de graça, a compadeça do seu próximo. Entendeu? É necessário sair do sistema religioso, sair dessas práticas abomináveis, da imundícia, da idolatria dos homens, a submissão humana, meus irmãos. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e desprendeu os homens do outro homem. Colocou em liberdade o homem, quebrou a marra, o jugo da servidão, meus irmãos. E deu dom, primeiro lugar, aos profetas, um pastor, os apóstolos e nós discípulos, aqueles que creem. Por isso ele disse: ide e não vinde, ide e anunciai as boas novas, batizando em nome do Pai e do Filho, ensinando todas as coisas que vos ensinei. Entendeu, meus irmãos? É plantar na vinha, é como você tivesse em uma chácara, em um campo, e jogasse a semente, mas para a semente nascer, somente o orvalho que desce, e esse orvalho não vem do homem, vem do alto, vem através do Espírito, meus irmãos. Acorda, meus irmãos, acorda, sai desse sistema maldito religioso da lei de Moisés. Gálatas capítulo 3 e versículo 10. Todos que estão debaixo da lei, da autoridade humana, estão debaixo da maldição, meus irmãos. Maldito o homem que não permanecer todos os mandamentos da lei de Moisés, 613 mandamentos. Entendeu, meus irmãos? Ninguém consegue cumprir 613 mandamentos. Já foi cumprido no madeiro. Acorda, tu que dormes.